gente, agora vocês vão ter aí as aulas com os vídeos, ok? E você vai poder tirar suas dúvidas também através do WhatsApp. No final do ano, quando você já estiver lendo e escrevendo, nós vamos nos reunir para certificar cada um de vocês numa confraternização aqui no programa Café Solidário em Ação. Obrigada, siga aí, tire suas dúvidas, faça todas as tarefas que estiverem previstas no vídeo e o professor é que vai estar tirando também essa dúvida para você. Olá, meus amigos! Novamente aqui o Vovô Manu com mais algumas dicas sobre leitura, escrita e compreensão dessa leitura e dessa escrita. Hoje nós vamos trabalhar algumas palavras que usam a letra C e, em outras palavras, a letra C tem um acentozinho. Esse acentozinho é chamado de cedilha. Então, vejam só, vamos usar aqui uma frasezinha. Ouçam. Tudo faço de coração. Eu vou escrever para vocês e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho em cima dessa frase. Então, meus amigos, vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa frase. Tudo faço de coração. O que vocês entenderam? Eu tenho certeza que vocês entenderam que eu estou querendo dizer aqui, tudo faço com boa vontade, com entusiasmo. Lembra da palavra entusiasmo? Da outra conversa? Então, quando eu digo tudo faço de coração, eu estou dizendo que estou fazendo tudo com boa vontade. Agora, observem esta palavrinha aqui, ó. Faço. Se eu tirar isso aqui, ó, tirar o cedilha, como é que eu vou ler? Faco. Não existe essa palavra faco. Então, vocês estão percebendo que cada sinalzinho que as palavras precisam, às vezes, muda o sentido. Por exemplo, a gente já viu aqui aquelas palavras com o acento agudo, vovó, dó, vovô, né? Então, mudou o sentido, ok? Então, há uma necessidade, há uma obrigatoriedade para nós fazermos a colocação desses acentos. A mesma coisa aqui na palavra coração. Olha só. Se eu tirar o cedilha, como é que eu vou ler? Coracão. Então, não existe coracão, ok? Então, cedilha aqui, ele é muito importante. Então, vocês vendo, tudo tem uma razão para ser. Tudo tem uma razão de existir. Como eu disse sempre, não é preciso decorar nada. A gente vai aprendendo aos poucos. E eu gostaria de colocar uma outra palavra aqui muito importante para a nossa vida. Que palavra é essa, vovô Manu? Vamos lá. Essa palavra aqui, ó.
Vamos ler com o vovô Manu. Esperança. Esperança. Notem quantas vezes eu abri a boca. Ó. Esperança. Se eu tirar a cedilha, como é que eu vou ler? Esperança. Não existe esperança, tá? Então, esperança. Então, nós temos que ter esperança naquilo que nós fazemos. Temos que confiar, temos que acreditar. A esperança é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar numa frase muito interessante que diz assim: a esperança é a última que morre. Então, olha só, a esperança é a última que morre. Quer dizer, nós nunca devemos perder a esperança em dias melhores, em coisas boas. E para isso nós estamos aqui. Estamos conversando, estamos discutindo, estamos aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, né? A nossa equipe troca experiências. É muito interessante, eu queria até repartir uma alegria com vocês. Quando o vô Manu vem fazer essas gravações, nós conversamos muito. Teve até uma de nossas conversas que o nosso grande amigo Daniel, que é a pessoa que está produzindo esses vídeos, ele fez uma interferência. E essa interferência, ela estava lá gravada. Então aquilo é muito importante. Por que nós deixamos aquela interferência gravada? Para mostrar que sozinho ninguém é nada. Nós temos que trabalhar juntos, nós temos que ter esperança. Quando eu caminho de mãos dadas, olha só, a palavra mão. Lembra da aula do tio? Mão. Olha lá. Mão. Olha aqui. O tio. Viu a importância dele? A mesma coisa aqui na palavra esperança. Tem o cedilha. Também muito interessante, muito importante nós sabermos isto. Ok? É importante a gente lembrar sempre que não é para decorar, é para praticar cada vez mais. Então, existem palavras também em que, às vezes, tem um determinado som e se confunde muito com o outro. Por exemplo, às vezes você fala, por exemplo, a palavra casa, com S. Mas existem outras palavras que são escritas, que a gente emprega a letra Z e que também tem o mesmo som. Então, vô Manu, mas esse negócio é muito complicado. Não, a gente vai fazendo aos pouquinhos. A gente vai aprendendo com naturalidade. Lembrando sempre, né? A gente tem que ter sempre esperança naquilo que nós estamos realizando. Então, a esperança, na palavra esperança, o som aí é diferente de que quando eu não coloco a cedilha. Tudo bem? Então, vejam só, o vô Manu não vai se aprofundar muito nessa questão da cedilha, porque não há necessidade. A proporção que nós formos trabalhando, nós vamos conseguindo e gravando os nomes desses acentos. Acento agudo, acento circunflexo, né? Cedilha, tio. Esses nomes não são importantes. O importante para todos nós é que nós consigamos ler as palavras, consigamos entender os seus significados. E aí, gostaram dessa questão de aprender mais um acentozinho da língua portuguesa? Mais uma noção que a gente chama de olha só o nome como é complicado. Notação léxica. Isso aí não é importante saber esse nome. É importante saber que quando você coloca o acento numa palavra, ou coloca a cedilha, você pode mudar o sentido da palavra. Às vezes aquilo ali é obrigatório. Mas ficar decorando esses nomes técnicos não é importante para o nosso trabalho. Tudo bem? Então, eu vou me despedir de vocês com uma palavra que nós sempre falamos
E eu vou repetir aqui essa palavra. Olha só. Leia com o vovô Manu. Abraço. Olha só, a gente já falou muito aqui da palavra abraço. Vejam só, se eu tiro a cedilha, como é que vai ficar? Abraco, ok? Abraco não é uma palavra, ela pode servir até como uma sigla. Isso é uma outra coisa que a gente vai ver futuramente, tá? Existem algumas siglas, como por exemplo, você fala IBGE, isso tem um significado, tá? Isso não é uma palavra em si, isso é uma sigla, mas isso é um assunto para nós conversarmos futuramente, tá? Nós vamos trabalhar muito isso aí, assim como o importante agora é nós ficarmos com o nosso abraço, aquele abraço carinhoso do vô Manu. E lembrem-se, o abraço causa saúde. Pensem sempre nisso. Olá, meus amigos. É um prazer muito grande estarmos em mais esse encontro. Na conversa de hoje, vamos falar um pouquinho da letra G e da letra J. Muita gente confunde G com J. E aí eu quero voltar naquilo que eu sempre digo. Não fiquem preocupados, porque até quem é especialista no assunto, às vezes se confunde. E não é vergonha nenhuma nós procurarmos. Nós vamos ter depois uma conversa especial sobre como consultar palavras no dicionário, por exemplo. Eu sei que muita gente não tem um dicionário, não importa, mas o que é importante é nós aprendermos isso. Não é para decorar nada, vamos trabalhar, vamos aprender com calma. E eu gostaria de, nessa conversa de hoje, começar falando novamente um pouquinho em música. E, no caso, eu gostaria de estar trabalhando o iniciozinho de uma música do saudoso Luiz Gonzaga. O nome dessa música é Luar do Sertão. Logo no início, o Luiz Gonzaga diz assim: não há, ó gente, ou não, luar como esse do sertão. Então vejam só, quando ele coloca aqui gente, né? Gente. A palavra gente é escrita com G, ok? Então, em alguns momentos, a gente vai ter um som muito parecido. Ora é com G, ora é com J. Conforme nós já conversamos, isso vai depender de onde surgiu aquela palavra, de onde ela veio, se ela veio do grego, se ela veio do latim, se ela veio do árabe e por aí vai. Tudo bem? Então, recordando, né? E aqui eu queria até aproveitar para nós recordarmos uma outra coisa muito interessante. Quando ele fala que o título da música é Luar do Sertão, vocês lembram desse acentozinho aqui, ó? Sertão. Lembram? Esse acentozinho aqui é o tio. Olha só, ele é muito importante também. Então vocês veem, como a língua portuguesa ela é rica. Ela é um pouco difícil? Não vou dizer que ela é fácil, mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos e a gente tem uma coisa muito bonita que é a sonoridade, né? As palavras em português elas têm um significado muito bonito. E uma coisa interessante também, existe até palavras que só existem na língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Olha que curioso. Não existe, por exemplo, em inglês. Querem ver um exemplo? A palavra saudade. Olha lá. Vejam só.
Da, de. Olha lá. Essa palavra, ela não existe, por exemplo, em inglês, e ela existe em português. Então, quando o Luiz Gonzaga, ele coloca assim, não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão, ele está em outro lugar e ele está querendo lembrar do sertão. Ele está com saudade do sertão. Vocês perceberam a beleza que é isso aí? Agora que nós já vimos palavras com G, vocês lembram que lá na nossa primeira conversa a gente trabalhou, por exemplo, palavras com BA, BE, BI, BO e assim por diante? Aqui a gente também pode trabalhar a mesma coisa. Vejam só, na palavra gato, olha lá, letra G, né? Na palavra gola, também a letra G, ó. Na palavra gula, também a letra G. Ok? Então, ó, G com A, G com O, G com U. Do mesmo jeito que nós trabalhamos lá atrás, B com A, B com E e assim por diante. Tudo bem até aí? A mesma coisa que nós fazemos aqui com a letra G, nós também podemos trabalhar com a letra J, tá? Antes de nós irmos para a letra J, eu queria lembrar mais uma palavra e tentem ler junto com o vô Manu essa palavra aqui, muito interessante. Vamos lá, olha só. Angola. Angola, né? Angola lembra o quê? Lembra África, ok? Então, é um nome de um país. Existe também uma música muito bonita, muito interessante, chamada Morena de Angola, mostrando a riqueza que é naquele país. Comparando com o Brasil, são coisas muito interessantes, muito parecidas. Nós já falamos aqui num outro momento que existe muitas coisas que acontecem no Brasil e também acontecem na África. Então, a palavra Angola também é escrita com G. Tudo bem até aí? Então, meus amigos, agora vamos ver algumas palavras com a letra J. Nós trabalhamos com a letra G, agora vamos trabalhar com a letra J. Por exemplo, janela, janela. Abri a boca 3 vezes. Claro que todo mundo sabe que é uma janela. Mas a língua portuguesa ela é tão bonita e tão rica que ela nos permite viajar muito na nossa imaginação. E aí, nós podemos usar aqui a palavra janela num outro sentido. Janela da imaginação, né? Quer dizer, como se a gente estivesse vendo outras coisas. Então, quando eu digo nesse sentido, abrir uma janela ou abrir várias janelas, eu estou dizendo que nós estamos criando oportunidades, criando possibilidades de ver o mundo de uma maneira diferente. Então, vocês perceberam? A palavra janela ela pode significar simplesmente aquele lugar que é colocado para entrar o ar, né, entrar a luz, e ela pode também significar alguma coisa muito mais ampla, né? Abrir uma janela, quer dizer, abrir uma oportunidade, ok? Até aí? Vamos ver mais algumas palavrinhas com a palavra, com as letrinhas J, né? Por exemplo, vamos ver se vocês lembram.
nós trabalhamos alguns apelidos carinhosos. Então, por exemplo, um apelido com J, a palavra Joca. Joca, nós já conversamos sobre esse apelido, geralmente é o apelido de alguém que se chama, por exemplo, José Carlos, um exemplo, né? Então, pegou o Jó e pegou o K, ok? Joca, ok? Mais um exemplozinho só para terminar essa parte. Olha só. Ju. Tá aqui. Um outro apelido carinhoso, também com a letra J. Então, nós vimos que é muito interessante praticar a escrita de palavras com a letra G e com a letra J. Como eu sempre falo, não canso de repetir, não é para decorar. Vamos trabalhando aos poucos, vamos escrevendo, vamos revendo aquilo que nós estudamos e aí a gente vai aprendendo. Cada dia a gente dá um passo a mais. E por falar em passo, vejam só. Esse passo que eu acabei de falar é passo assim, ó, com 2 S's. Agora, existe a palavra passo também assim, ó. Com C cedilha. Esse passo aqui com C cedilha é como se fosse um palácio, um lugar, ok? Então você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, um lugar chamado Paço Imperial, é um museu, ok? Então, passo com C cedilha é uma coisa, passo com 2 S's é outra coisa. Então, existem várias palavras na língua portuguesa que elas têm, às vezes, o mesmo som, mas a escrita é diferente. Como tem outras que eu não mudo em nada, a mesma palavra, e eu vou me guiar apenas pelo sentido da frase. Como nós trabalhamos lá atrás, a palavra bolo, bolo, não mudou nada, né? Olha que comparação nós estamos fazendo, só para vocês recordarem, né? Olha só, não mudou nada. Ó, bolo. Naquela conversa, nós demos até o exemplo assim, ó. Eu bolo um bolo. Aí, bolo com som aberto e aqui bolo, som fechado. Não mudei nada, apenas foi o sentido da frase. Então, essa questão do sentido, ela é muito importante. Por isso que a partir de uma das últimas conversas nossas, nós dissemos que nós íamos trabalhar muito a questão da interpretação, a questão do significado, entender o que aquela palavra está dizendo, tá? E como nós falamos aqui na palavra passo com 2 S, passo com C cedilha, e a nossa aula era sobre o G e o J, que muitas pessoas confundem, quero lembrar aos meus amigos que agora nós demos mais um passo, de novo, esse passo aí com 2 S, demos mais um passo no caminho da compreensão, da leitura e da escrita, tá? Com esse passo a mais que nós demos, eu quero voltar naquela palavra que eu sempre falo, que é a palavra abraço, também com C cedilha. Então, em cada passo que nós dermos, nós vamos comemorar com um abraço. A questão da comemoração. Olha aí, olha que interessante. Comemoração. Vejam só. Ó. Olha aqui. Ok? Com C cedilha. E aí, cada vez que nós conseguirmos alguma coisa,
vamos fazer uma comemoração, vamos dar um abraço. E mais uma vez, um abraço carinhoso do vô Manu para todos vocês. Olá, gente! Vamos a mais um encontro com o vô Manu. Hoje falando sobre uma letra muito interessante. É a letra H. Fácil de fazer, não é? Em alguns lugares, a letra H ela parece mais desenhada, mas para nós aqui, o importante é entender. E a letra H é muito interessante de nós conversarmos, porque diferente das outras letras, ela não tem som. Nós vimos aqui o som do B, som do V, do F e assim por diante. E aqui ela não tem som. Eu vou começar, inclusive, falando a palavra hora. Hora. Esse hora aqui está com H. Quero lembrar aos meus amigos que também existe a palavra hora sem H. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas esse hora aqui com H significa tempo, momento. E aí eu gostaria de usar o iniciozinho de uma letra muito interessante que diz assim: a hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Olha que interessante. A hora chegou, quer dizer, o tempo chegou, está na hora de nos ajudar. É isso? Então, a hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Então, isso aí é o iniciozinho de uma música muito importante, tá? Essa música tem o nome de Um Mundo Bem Melhor. É isso que nós queremos, gente, um mundo melhor. E a gente consegue melhorar o mundo também através da leitura, da escrita, também através do estudo, né? Eu sei que cada um de vocês realiza uma atividade, cada um de vocês tem o seu trabalho. Mas se nós conseguirmos ler e escrever, nós vamos ampliar esses horizontes. Por exemplo, quem é agricultor e ele consegue ler alguma coisa sobre uma determinada planta, sobre um determinado produto que a gente pode usar naquela planta para melhorar sem prejudicar a saúde, isso é muito importante. Então a gente está percebendo aqui que a letra H, ela não tem som, tá? Agora, eu queria voltar, porque eu disse uma palavrinha, porque eu disse para vocês que existe hora sem H. Assim, ó, só isso, ó. Olha a riqueza que é a nossa língua. Quando eu coloco hora sem H, essa palavra tem outro significado. Ela tem um significado, por exemplo, de orar, de rezar, tá? De levantar o nosso pensamento a Deus. Por exemplo, eu digo assim: a mãe ora pelo seu filho. Vocês lembram que numa conversa anterior nós trabalhamos muito a palavra mãe, né? Lembra do tio, mãe, M-A, né? O tio e a letra E. Então, quando eu digo aqui, a mãe ora pelo seu filho, quer dizer, a mãe reza pelo seu filho. Agora, vamos ver um outro exemplo também da palavra ora e que não quer dizer rezar. Quando eu digo assim, ora essa, você não veio ao nosso encontro? Olha que diferença. Aqui eu não estou falando no sentido de rezar, eu estou falando uma exclamação. Eu estou fazendo até uma crítica àquela pessoa que não veio ao nosso encontro. Então vocês estão percebendo que dar o sentido para a palavra é muito importante, né? Aliás, palavra, a própria palavra, ela tem um peso, ela tem uma força, né? Várias religiões falam, a palavra
tá? A palavra de Deus, a palavra daquela religião. Então isso é muito interessante, nós usarmos o significado adequado para cada sentido. Então, vocês viram com isso que a letra H ela é diferente das outras letras, né? E aí, isso representa também uma dificuldade para quem está aprendendo a ler e escrever. Tem horas que tem hora que tem H, tem hora que não tem H, é uma confusão. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se habituando, a gente vai praticando e chega a hora que a gente consegue ler com mais naturalidade. Olha só o que eu falei. Chega a hora que a gente consegue ler com mais naturalidade. Que chegou o tempo, chegou o momento, ok? E aí, novamente, fechando os nossos encontros, como eu sempre falo, deixando aquele abraço carinhoso para todos vocês e aguardem novas conversas, novas sugestões, novas trocas de ideias, porque voltando à frase e voltando àquela música que nós falamos ainda agora, né? Chegou a hora, todos nós somos irmãos. Existe uma outra frase muito interessante de uma outra música chamada A Paz. E todos nós queremos paz para o nosso coração, né? Para a nossa família, para o nosso país. A frase diz assim, ó, deve haver, olha só, haver, de novo, olha aqui, ó, olha o H aqui, ó, deve haver, deve existir, né? Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. E aí nós trabalhamos tudo isso, já trabalhamos a palavra lembrança, trabalhamos a palavra paz, e que fique na lembrança de cada um de vocês que a letra H, ela não tem som, mas ela é muito importante na língua portuguesa, assim como todas as outras letras são importantes, assim como cada palavra deve ser usada sempre no sentido do bem, no sentido da paz, no sentido de fazer com que o nosso coração fique bem, porque quando você coloca coisas boas na cabeça, o seu coração trabalha melhor, ok? Um abraço carinhoso do Vô Manu para todos vocês e até uma próxima conversa. Olá, meus amigos! Aqui novamente o Vovô Manu para mais uma conversa sobre leitura, escrita e compreensão dessa leitura e dessa escrita. Parece que nós começamos ainda há pouco e o tempo passa muito rápido. Aliás, nós vamos falar daqui para frente muito na questão da palavra tempo. Tempo está relacionado com número e o Vô Manu daqui para frente vai falar muito em número, a relação entre o número e a letra, entre a palavra, né? Enfim, tudo que se relaciona uma coisa com a outra. Existe uma relação muito grande entre a língua portuguesa e a matemática, conforme nós vamos perceber. Então, o Vô Manu preparou para vocês uma paródia. Mas o que é uma paródia, né? Paródia. Então, como eu disse, a paródia é uma atividade que a gente se baseia na música ou num texto muito conhecido e de uma forma engraçada. Nós podemos inventar milhares de paródias. E o Vô Manu, então, criou uma paródia com base na música Peixe Vivo para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de assistir e depois vocês vão analisar se vocês gostaram ou não. Como pode um ser humano não ler nem escrever? Como pode um ser humano não ler nem escrever? Como poderei viver? Como poderei viver sem acesso ao saber,
sem acesso ao saber. Agora estou aprendendo, com muita paz no coração. Estou lendo e escrevendo. Vô Manu me deu a mão. Então, meus amigos, o que vocês acharam dessa paródia? Agora, o Vô Manu vai destacar algumas palavras de peso. Vocês devem estar lembrados que em outras conversas, quando o Vô Manu trabalhou alguns textos, eu também chamei a atenção. Por exemplo, aquele texto sobre mãe, eu tenho certeza que esse ninguém esqueceu. Então eu chamei a atenção da palavra mãe. Nessa paródia aqui, sobre a música Peixe Vivo, eu queria chamar a atenção de vocês, primeira palavrinha, ser humano. Então olha aqui, olha, ser É interessante observar que, geralmente, a gente lê tudo junto, ser humano. É diferente de quando você fala ser humano. Então, olha só, ser humano tem um significado, ser humano tem outro significado, ok? Quando eu falo ser humano, tudo junto, eu estou me referindo às pessoas. E quando eu digo ser humano, é que a pessoa tem que ter mais humanidade, ok? Então, outra palavra interessante aqui. Conforme o Vô Manu já falou, o nosso objetivo não é só aprender a ler e a escrever. Isso é importante? É, claro que é importante. Mas o mais importante é que essa leitura e essa escrita possa trazer possibilidades para melhorar a nossa vida. Uma coisa está totalmente integrada à outra, ok? Mais outra palavrinha que eu queria chamar a atenção de vocês. A palavra viver. Então, lá na paródia, a gente fala essa palavrinha, como poderei viver. Viver é muito importante. Viver está relacionado à vida. A vida é tudo, ok? Mais uma palavrinha muito importante. A palavrinha acesso. O que é acesso? O que é acesso, Vô Manu? Acesso é você chegar lá, né? Acesso ao saber. Olha só, acesso. Nós estamos aprendendo a ler e a escrever para ter acesso ao saber. Ou seja, para nós adquirirmos conhecimento, nós conhecermos o que está escrito numa revista, num jornal, lá na tela da televisão e assim por diante, né? Outra palavra muito importante aqui, até relacionada com ler e escrever, a palavra aprendendo. Olha, agora estou aprendendo. Estou aprendendo. A gente aprende o tempo inteiro da nossa vida. Se nós vivêssemos 100, 200 anos, nós ainda estaríamos aprendendo. Então não há idade para começar a aprender. Lembra aquele exemplo que o Vô Manu deu outro dia? Que a Cora Coralina, a escritora brasileira, ela conseguiu publicar o seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Então não tem idade para aprender. Em qualquer idade a gente aprende, tá? Outra palavra muitíssimo importante, vou até escrever maior. Palavra paz. Tá? Todos nós queremos paz. E através da educação, através da leitura, da escrita, a gente consegue ter essa paz. Por quê? Porque nós estamos melhorando as nossas condições de saúde, nós estamos melhorando as nossas condições de imunidade, adquirir mais resistência
E o vô Manu também já falou que quanto mais você aprende, melhor fica o seu organismo. Isso prolonga a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, isso é comprovado cientificamente. Ok? E, finalmente, uma palavra muito importante. Aliás, são 3 palavrinhas. E a gente já viu que um depende do outro. Então, isso aqui, ó. Deu a mão. Então, lá no finalzinho, diz assim: estou lendo e escrevendo, vô Manu me deu a mão. Não foi só o vô Manu, foi o vô Manu junto com toda a sua equipe. Eu sozinho não sou nada. Todos nós temos que nos ajudar. Então, quando a gente dá a mão ao outro, o que acontece? Fica mais fácil a caminhada. Existe até uma frase que diz assim: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu modificaria isso. Eu diria, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Ok? Então, a mulher, ela hoje é 50% mais ou menos do planeta. E outro dia eu li uma frase muito interessante. Quem não é mulher, né, deu luz a outras pessoas. E só a mulher é capaz de fazer isso. Então, isso aí eu acho que é a mensagem maior dessa música Peixe Vivo, que nós transformamos nessa paródia, e eu espero que tenha atingido o coração de cada um de vocês. Agora, veja só, a partir daí, então, o vô Manu criou um texto. Agora não é uma paródia, é um poeminha. E, novamente, o vô Manu não está preocupado nesse poeminha que ele esteja rigorosamente com as sílabas, tudo calculadinho, como manda a técnica. O vô Manu está preocupado na mensagem que esse poema vai trazer para vocês. Vocês sabem que na língua portuguesa existem algumas dificuldades. Nós já estudamos aqui. Tem hora com H, tem hora sem H, né? Então, fica uma confusão. E aí o vô Manu criou um poeminha engraçado. O vô Manu vai recitar aqui para vocês, depois veja o que vocês acham disso aí. O título do poeminha é Sem Medo de Aprender. Ah, meu Deus, que confusão! Essa tal língua portuguesa. Mesmo o som, mas o significado não. Como no S de mesa e no Z de beleza. Família com L e A e maravilha com LH. Veio de novo a incerteza. É hora com H e hora sem H. Mas nada me dá tristeza. O vô Manu já falou, calma, é preciso praticar. Assim vou lavar minha alma, junto com outros, vô Manu está a me ensinar. Então, meus amigos, o vô Manu agora vai trabalhar com vocês algumas palavras que aparecem nesse poeminha. A primeira palavra que o vô Manu gostaria de trabalhar é a palavra confusão. Por que o vô Manu vai trabalhar essa palavra? Porque a coisa que menos a gente quer na vida é confusão, não é verdade? E aí o vô Manu brincou assim, ó. Ai, meu Deus, que confusão, essa tal língua portuguesa. Então a gente sabe que na língua portuguesa existem muitas variações, porque a língua portuguesa ela sofreu influência de outros países. Sofreu no sentido de enriquecer, de ganhar, tá? Aí depois a gente fala assim, mesmo sim, mas significado não. Então essa palavra significado. Então vamos lá. Significado é o que a palavra quer dizer. Então é muito importante. Não adianta você escrever uma palavra ou ouvir uma palavra e não entender o que essa palavra quer dizer, o que essa palavra significa. Ou seja, qual é o seu significado. Ok?
É outra palavra que o vô Manu quer trabalhar, a palavra incerteza. Ninguém gosta de ficar com incerteza, não é verdade? Aliás, adiantando um pouquinho as conversas do vô Manu, vocês notem que a palavra incerteza começa com in. Normalmente, uma palavra que começa com in, está negando. Olha só, se eu tirar o in daqui, fica o quê? Certeza. É isso que nós queremos. Incerteza é dúvida. Ninguém quer ficar com dúvida. Ok? Por isso, né, o programa que está nos ajudando é o zero dúvida. Quer dizer, transformar a dúvida em zero. Lembra que ainda há pouco o vô Manu falou na questão do número? Olha aí o número presente de novo na nossa vida. Quando você fala zero dúvida, quer dizer que não existe mais dúvida. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Nós saímos aqui da palavra incerteza e vamos colocar uma outra palavra que nenhum de nós quer perto. A palavra tristeza. Ninguém quer viver com tristeza. Nós queremos viver com alegria. Ok? Então, alegria é o contrário de tristeza. Tristeza é o contrário de alegria. É isso que nós queremos. Beleza? Outra palavrinha que o pessoal até brinca muito com o vô Manu, quando o vô Manu usa essa palavrinha, a palavra vê se vocês conseguem ler essa palavrinha. Calma. Né? Manter a calma é muito importante na vida. Se nós não tivermos calma, nós não vamos chegar a lugar algum. Então, essa palavra aqui eu quero até aproveitar e dizer para vocês o seguinte: tem algumas pessoas que aprendem mais rápidos, tem outras que aprendem mais devagar. E aí a gente tem que manter a calma. Cada um tem o seu ritmo. É a mesma coisa quem dirige automóvel. Tem gente que gosta de dirigir de uma forma mais acelerada. Tem outro que gosta de dirigir de uma forma mais devagar. Agora, uma coisa eu posso garantir a vocês: quem dirige com calma evita acidentes. Correto? Vamos lá. Outra palavrinha que o vô Manu quer trabalhar muito aqui. A palavra praticar. Praticar. Fazer várias vezes. Quem é pedreiro, a gente já conversou isso aqui, não fez a primeira parede perfeita de primeira. Quem é mecânico, a mesma coisa. Quem é agricultor, a gente vai praticando, a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai agir. É como a gente agora falou, a questão de dirigir um automóvel, um caminhão, um ônibus. Dirigindo com calma, você vai praticando, você vai respeitando a sinalização, como tudo na vida tem que ser respeitado. Tudo bem até aí? Agora, eu queria falar duas coisinhas muito relacionadas com Portugal. Quando eu digo aqui, ó, assim vou lavar minha alma. Olha só, lavar aqui, ó. Lavar minha alma, quer dizer, lavar minha alma. Então, na poesia, a gente usa muito isso. E principalmente em Portugal, isso é muito utilizado. Lavar minha alma. O que é lavar minha alma? Né? É ficar em paz consigo mesmo. Isso é que significa lavar minha alma. E, finalmente, a palavra ensinar. Vou escrever bem grande, ó. Ensinar. Todos nós ensinamos uns aos outros. Então, ensinar é uma palavrinha que vem lá do latim
Lá, há muitos e muitos anos atrás, se falava insignare. O que é isso? Marcar com um sinal. Então, mesmo o papai, o vovô, o titio que não sabe ler, ele tem sempre alguma coisa para ensinar para as crianças, através do exemplo. O exemplo é a melhor coisa que pode existir. Então, todos nós, repetindo, todos nós podemos ensinar, todos nós precisamos marcar positivamente a pessoa a qual nós estamos ensinando. Tudo bem até aí? Então, gostaram? O Vô Manu escreveu esse poeminha para vocês com muito carinho, para dizer a vocês que agora nós vamos trabalhar algumas daquelas dificuldades da língua portuguesa. É a troca, por exemplo, do E pelo I, a troca do O pelo U. Isso também vai variar de acordo com o lugar em que a pessoa mora, né? Então o Vô Manu vai dar alguns exemplos. Então, o Vô Manu agora vai dar 3 exemplozinhos de palavras onde as pessoas costumam trocar o O pelo U, o E pelo I, notando que nada disso é errado, né? Vamos ver, primeira palavrinha. Palavrinha tomate. Veja bem, vamos pegar um exemplo aqui do Brasil. Conforme o Vô Manu já falou para vocês, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Então, é muito comum no Rio de Janeiro as pessoas falarem assim, ó, tomate. Ela trocou o E pelo I. Na hora de escrever, ela escreve tomate. Tá? A mesma coisa acontece em outros lugares. Tá? Os nossos amigos, por exemplo, da Bahia e de Pernambuco, têm um sotaque parecido com o do carioca. E muitas vezes a gente troca algumas palavras. Já se nós formos para o sul, nós formos para o Paraná, por exemplo, geralmente o paranaense fala tomate. Ele pronuncia aqui esse E como se tivesse aquele chapeuzinho do vovô, como se tivesse um acento circunflexo. Ele não escreve daquele jeito, ele escreve assim, mas ele pronuncia tomate. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está... todos estão certos, melhor dizendo, ok? Vamos pegar mais um exemplozinho. Olha só, essa palavra aqui, ó. Observem, a mesma terminação, terminando com E. Olha lá. Microfone. Normalmente a gente fala microfone. Não é isso? Não está errado falar isso. É o sotaque de cada pessoa. E para finalizar, essa palavrinha aqui, olha. Vou pegar agora uma outra troca. Diminui. Aqui é muito comum nós ouvirmos diminui. Não existe diminui, mas não está errado a pessoa falar daquele jeito. É uma questão do sotaque que ele está usando. Então vocês perceberam com isso aí o quê? Que a nossa língua ela é muito rica. Por exemplo, o português falado na África, ele se parece mais com o português falado em Portugal. Perceberam isso? Então, não existe, como eu falei, certo nem errado. Depende da maneira como cada um utiliza, do sotaque de cada um, e todos precisam ser respeitados. O Vô Manu encerra esse encontro de hoje com aquela palavra que eu sempre deixo para vocês. Vocês lembram? A palavra abraço. Lembrando que o abraço traz saúde, o abraço é carinho, o abraço é amor. Um beijo no coração de todo mundo.